Capítulo 11. A jornada interior. A floresta sombria, agora vazia da presença ameaçadora, não ofereceu consolo. O silêncio que se seguiu à batalha era opressor, como se até mesmo a natureza estivesse aguardando o próximo movimento de Yuto. Ele sentia que, embora a luta contra as sombras tivesse sido vencida, a verdadeira batalha estava apenas começando. A dor da vitória ressoava em seus ossos, e a voz misteriosa em sua mente, que parecia cada vez mais parte de si, agora o desafiava de maneira mais pessoal: você ainda não compreendeu, Yuto. O equilíbrio entre luz e escuridão não se encontra nas lutas externas, mas na guerra silenciosa dentro de você. Kael e Lyra mantinham-se ao lado de Yuto, mas o peso da jornada começava a pesar sobre todos. Eles sabiam que o que estava por vir exigiria mais do que força física. Seria necessário um entendimento profundo da própria alma. O caminho à frente não seria apenas uma questão de batalhas contra criaturas, mas uma exploração de forças maiores que, talvez, nem mesmo Yuto fosse capaz de controlar completamente. Vamos seguir em frente, disse Yuto, sua voz carregada de determinação, mas também de incerteza. O peso das palavras da voz misteriosa ainda o assombrava. Ele não sabia como continuar, mas sabia que não podia desistir. A verdade estava ali, à frente, em algum lugar nas sombras, e ele tinha que encontrá-la. Com o coração ainda agitado pela batalha e a mente cheia de perguntas, Yuto, Kael e Lyra avançaram pela floresta. O ar parecia mais denso agora, como se a própria vegetação estivesse reagindo à mudança em Yuto. A cada passo que davam, ele sentia que algo estava à espreita, mas não podia ver o que era. A escuridão havia se tornado uma presença constante, não apenas ao seu redor, mas dentro de si. Eu não sei por quanto tempo posso continuar assim, Yuto murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. A luta com a criatura das sombras havia deixado uma marca profunda nele. Ele sentia a energia das trevas se movendo em seu interior, uma força que ele ainda não entendia completamente. Lyra, sempre perceptiva às emoções de Yuto, parou e olhou para ele. Você tem medo, Yuto, ela disse com suavidade, mas com um olhar intenso. Medo do que as sombras podem fazer com você, ou talvez medo de quem você pode se tornar. Essas palavras ressoaram na mente de Yuto. Ele sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Ele havia aceitado as sombras, mas talvez o que ele não tivesse percebido era que as sombras não se tratavam apenas do que ele possuía dentro de si. Elas eram mais complexas. A verdadeira luta estava em aceitá-las sem ser consumido por elas. Eu não sei quem eu sou agora, Yuto confessou, sua voz falhando um pouco. Eu aceitei a escuridão. E agora, sinto como se estivesse me afundando nela. Kael, que até então se mantinha em silêncio, olhou para Yuto com uma expressão grave. Não é sobre quem você é, Yuto, ele disse, de uma forma que parecia mais sabedoria do que simplesmente apoio. É sobre quem você escolhe ser. Você pode deixar a escuridão defini-lo, ou pode usá-la para criar algo novo. Mas, para isso, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. As palavras de Kael ecoaram na mente de Yuto, e ele sabia que estava à beira de um abismo interior. O que ele faria com as sombras? Ele poderia controlá-las, usá-las a seu favor, ou sucumbiria à escuridão? Havia mais naquele poder do que ele podia compreender, e ele sabia que para avançar, teria que enfrentar essas questões dentro de si mesmo. A jornada, agora, não era mais apenas sobre as forças externas, mas sobre o entendimento e domínio de si. E à medida que avançavam, Yuto sentia que algo dentro dele estava se tornando mais forte. Ele não sabia ainda o que seria, mas estava começando a acreditar que sua jornada não era apenas uma busca por respostas no mundo exterior, mas um processo de autodescoberta. Após dias de viagem, Yuto, Kael e Lyra chegaram a uma clareira iluminada pela luz tênue da lua. O lugar parecia estar longe de tudo, isolado do resto da floresta, como um ponto de transição entre o mundo visível e o invisível. A tensão no ar era palpável, e Yuto sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Quando se aproximaram do centro da clareira, a voz misteriosa, agora mais clara e intensa, se fez ouvir novamente: este é o seu momento, Yuto. O que você escolhe fazer com as sombras determinará o curso do seu destino. Yuto sentiu um peso profundo em suas palavras. A clareira parecia vibrar com uma energia antiga, como se fosse um local onde os segredos mais profundos do mundo fossem guardados. Ele fechou os olhos, buscando em seu interior o equilíbrio entre luz e escuridão.
Ele já havia dado um passo importante ao aceitar as sombras, mas agora precisaria fazer a escolha final. Ele poderia se tornar a fonte de equilíbrio, ou deixaria as sombras dominarem por completo? Quando abriu os olhos, viu que as sombras ao seu redor começaram a se formar em uma figura. Era a forma de uma antiga criatura, uma representação do vazio que Yuto sentia dentro de si. Mas agora, ao invés de lutar contra ela, ele olhou diretamente nos olhos da figura e, com um suspiro profundo, fez sua escolha. Eu não sou a escuridão, disse Yuto, sua voz firme. Mas não vou mais fugir dela. Eu sou a luz e a sombra. Juntas. Com essas palavras, Yuto sentiu uma energia imensa dentro de si, um poder que ele nunca imaginou ser capaz de controlar. A figura de sombra se dissipou, e o equilíbrio que ele tanto procurava parecia finalmente estar ao seu alcance. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ainda havia mais por vir. O verdadeiro teste estava apenas começando. Vamos em frente, Yuto disse, sua voz cheia de uma nova determinação. O destino ainda nos aguarda. Agora mais confiante no controle do seu poder, Yuto segue com Kael e Lyra. Mais novas ameaças, e talvez velhos aliados, os aguardam. O que o futuro reserva para Yuto e seus amigos? O equilíbrio entre luz e escuridão continuará a ser testado de maneiras que eles ainda não compreendem completamente.